Doutor Juliano Breda, que foi presidente da OAB Paraná de 2013 a 2015, né, doutor? Hoje é nosso conselheiro nacional da OAB e sabe muito de prerrogativa. É um defensor, inclusive, árduo de prerrogativa. E sempre que fala de prerrogativa, é impossível não lembrar do doutor Juliano. Então, vamos falar hoje, né, doutor Juliano, sobre a lei de abuso de autoridade, com ênfase aí às prerrogativas do advogado. Quando se trata de prerrogativa, né, doutor? Quem é advogado, militante, sabe o quão é importante nós defendermos mesmo de fato, né, o respeito às prerrogativas, né, doutor Juliano? Eu também, enquanto membro da OAB, atuo conjuntamente aí a nossa comissão, presidi na última gestão a comissão de prerrogativas, e os reclames são cotidianos, né, doutor Juliano? Então, se o advogado não souber o seu direito, na verdade o direito do constituinte, não é difícil de fazer um bom trabalho, né? Praticamente impossível. Olha, a gente sempre diz o seguinte, Caldeira, é uma luta interminável, né, pela defesa e afirmação das prerrogativas profissionais. Eu, inclusive, nunca fui um grande defensor, um grande adepto da ideia da criminalização das prerrogativas, que é um tema que vem basicamente rejeição à ideia de que o direito penal pode ser um instrumento de solução a qualquer problema jurídico social, né? As deficiências de direitos, nós entendemos que muitas vezes não conseguem ser solucionadas com a utilização do direito penal, que é sempre indesejável. Mas, de anos para cá, eu passei a mudar um pouco a minha opinião e passei, sim, a considerar como fundamental a criminalização da violação das prerrogativas, tendo em vista esse progressivo desrespeito não só à profissão do advogado por parte das autoridades públicas, por parte das outras profissões do sistema de justiça, mas, na verdade, uma progressiva deterioração dos direitos relacionados ao exercício da profissão. O que se estava presenciando, o que se está presenciando nos últimos anos para cá, nessas grandes operações ou em outras situações, é realmente um atentado às garantias e aos direitos fundamentais para a atividade livre e independente da advocacia, o que não prejudica única e exclusivamente nós, e atinge a tutela de direitos da parte, atinge a sociedade que tem na advocacia, que tem na figura do advogado, simplesmente um intermediário perante o Poder Judiciário ou perante mesmo o poder público, a administração pública, para a afirmação, para o reconhecimento de direitos fundamentais, direitos individuais básicos da cidadania, direitos que constituem os fundamentos, né, do Estado Democrático de Direito e da nossa República. Portanto, nós passamos a perceber que as violações às prerrogativas profissionais não estavam mais se constituindo em atentados pontuais ao exercício da profissão por um ou outro agente público, por um ou outro magistrado, delegado, membro do Ministério Público, em casos isolados. Nós passamos a perceber um discurso de ataque aos fundamentos do exercício livre da profissão. Portanto, cresceu dentro da ordem, dentro de todo o sistema e das entidades e associações que representam a advocacia, um sentimento, sim, de que era mais do que urgente e necessária a tutela desses direitos, dessas garantias, para assegurar o livre exercício dos direitos da população, não apenas o livre exercício do direito da nossa função, mas sim sempre transcendendo a função do advogado em nome do respeito e da tutela dos direitos fundamentais de toda a coletividade. Doutor Juliano, é uma tragédia, a gente observa, eu acho que ainda observamos, né, que muitas vezes nos é negado os direitos que são simples, prerrogativas simples, como acesso ao inquérito. Pelo menos aqui na minha região não é incomum
né, que o advogado vá até a delegacia para ter acesso aos autos de inquérito, e ainda que não esteja em sigilo, o escrivão, ou seja, a autoridade policial, exigir que você tenha uma procuração. Já cheguei, por exemplo, a ter situação, sabendo disso aí, para não criar caso, de levar uma procuração, independente da necessidade, e aí a hora que você entrega a procuração, da escrivã virar e falar, doutor, agora o senhor precisa peticionar e pedir uma autorização. Então, assim, é um abuso sem precedente. Isso era muito comum, pelo menos aqui na minha região. E também aquele magistrado, né, que você, às vezes, necessitava falar com ele no gabinete e ele simplesmente recusava, disse que não atende advogado. Claro que não é a maioria, né, mas essas pequenas situações já demonstram a necessidade mesmo da criminalização, para ver se passam a resolver. Respeitar, ao menos, aí a prerrogativa do advogado. Veja, Caldeira, esse tema, né, a OAB tem lutado muito, desde a aprovação do nosso estatuto, nós sabemos que esse direito de acesso aos autos, que é a primeira forma de você conseguir tutelar o direito da parte é ter acesso aos elementos do inquérito ou de qualquer procedimento. E a lei, nesse ponto, já comentando, a lei amplia o direito de acesso a todo e qualquer procedimento, inclusive de investigação administrativa, civil. Mas é importante lembrar algumas lutas, até para evidenciar a importância e a necessidade da criação da lei de abuso de autoridade. Nós fomos ao Supremo, há muitos anos atrás, pedir e conseguimos, o Conselho Federal da OAB, até por intermédio do doutor Alberto Toron, que recentemente também fez um debate com você, sim, a aprovação amigo da súmula vinculante número 14, para assegurar o direito do advogado a ter acesso a todos os elementos já encartados na investigação, como uma forma de propiciar o exercício do direito à ampla defesa, e propiciar que o advogado possa minimamente orientar o seu cliente no curso de uma investigação. Mesmo após a aprovação por parte do Supremo e a edição dessa súmula vinculante 14, nós seguimos presenciando diárias violações ao direito de acesso aos autos. Basicamente, eu posso dar aqui um grande exemplo que ficou muito marcado recentemente, que eu acho que é muito didático e simbólico, que é o das conduções coercitivas. Eu tive a oportunidade, na gestão passada, do presidente Cláudio Lamáquia, de coordenar o trabalho da OAB com a propositura de uma DPF no Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento da inconstitucionalidade das conduções coercitivas que viraram regra nessas grandes operações e que se disseminaram por todo o país, justiça federal, justiça estadual, em qualquer tipo de investigação, que, na minha opinião, caracterizavam, né, o maior simbolismo de violação às prerrogativas profissionais. Nós, geralmente, recebíamos uma ligação às 6 da manhã, 7 horas da manhã, para acompanhar uma pessoa na delegacia. Às vezes, sequer o advogado conhecia esse cidadão que estava sendo conduzido. Chegava a uma delegacia de polícia, o delegado já estava com um rol de dezenas de perguntas. A operação, muitas vezes, era deflagrada em outra comarca, em outro estado, e sequer o delegado tinha cópia da investigação, sequer tinha cópia da decisão que deflagrava a operação. E o advogado, nessas condições, muitas vezes não tinha nenhuma outra opção a não ser indicar ao seu conduzido, que nem cliente era. Muitas vezes nem cliente era. Muitas vezes você nem conhecia aquele cidadão, foi atender a pedido de um outro colega que exercesse o direito constitucional ao silêncio, porque era manifestamente impossível exercer o direito de defesa naquelas circunstâncias. Ou seja, como é que o advogado pode orientar o seu cliente a responder ou deixar de responder questionamento da autoridade, ou de responder de que maneira, ou mesmo confessar a prática delitiva, se sequer tivesse cópia da investigação ou mesmo da decisão que determinava essa condução. E vejam, a lei de organizações criminosas, que foi a lei mais dura de combate ao crime organizado, a própria lei de organização criminosa estabelecia como direito do investigado
num prazo mínimo de 72 horas, ter acesso às investigações previamente ao agendamento de seu depoimento. E isso vinha sendo diariamente violado, desrespeitado pelo Poder Judiciário em centenas de decisões no país inteiro. E vejam a gravidade e a dificuldade desse tema. Nós fomos ao Supremo Conselho Federal em conjunto com vários amici curiae, com as defensorias públicas, IBCCRIM, DDD, IAB, e conseguimos vencer no Supremo a discussão sobre a inconstitucionalidade das condições coercitivas, mas vencemos por 6-5. Vencemos por 6-5, o que demonstra um momento complexo para o direito de defesa, para a advocacia que nós vivemos ao longo dos últimos anos no nosso país. Um desrespeito, um desprestígio gigantesco à dignidade do exercício da profissão. Felizmente, vencemos o tema das conduções coercitivas, afastamos esse instituto, que era flagrantemente inconstitucional e ilegal na forma como ele vinha sendo decretado por parte dos magistrados, e logo depois se iniciou também um movimento com maior força, com o apoio de muita gente também, isso é importante dizer, do próprio Poder Judiciário, com o apoio de parte, mínimo, minoritário, mas da imprensa, que visualizou ao longo desses últimos anos uma escalada nas ilegalidades, nos abusos e nos grandes excessos praticados pelo Poder Judiciário, Ministério Público, pela polícia, em detrimento do exercício legítimo da profissão e do direito de defesa. Portanto, a lei de abuso de autoridade veio num momento em que todos constatavam que o sistema de justiça tinha chegado já no ápice do abuso, no ápice do excesso, com um prejuízo inegável, indiscutível ao exercício do direito de defesa e ao exercício livre da advocacia. É importante lembrar, você me corte aí quando eu estiver fica à vontade, falando mais, muita gente chegou a dizer, membros do Ministério Público Federal, do próprio Judiciário, que a lei de abuso de autoridade seria uma retaliação a essas grandes operações, ou seria uma reação à Operação Lava Jato. Eu acho importante nós fazermos um panorama histórico dessa discussão para mostrar a improcedência desse tipo de argumento. Primeiro, a lei anterior, a lei antiga de abuso de autoridade, era de 1965, logo após o golpe militar. Portanto, era, evidentemente, uma legislação de natureza simbólica, fictícia, que procurava passar a imagem para a população de que não se estava vivendo um período de arbítrio, de que aquela legislação teria condições de coibir os abusos e os excessos que o regime ditatorial, o regime militar, pudesse praticar a partir da suspensão das garantias do Estado democrático no nosso país. Evidentemente que se tratava de emulação de uma legislação meramente simbólica que teve pouca ou nenhuma aplicação prática. Basta vermos, percebermos que não teve nenhuma força para impedir os abusos e os arbítrios praticados durante as décadas de período do regime militar. Portanto, quando o país enfrenta o processo de redemocratização e temos a aprovação da Constituição de 1988, pensava-se que não seria mais necessário uma legislação para punir abusos ou excessos das autoridades, porque estávamos num ambiente de democrática, com todas as garantias e direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988. Mas nós vimos que isso, na prática, não ocorreu, e que os abusos começaram a se intensificar, a se ampliar, mesmo no ambiente democrático. A partir, em especial, acho que dos anos 2000, começou a haver uma rediscussão
a respeito da necessidade de uma nova lei, uma lei moderna, uma lei que atualizasse condutas e que fosse mais adequada à nossa realidade, aos novos tempos. E uma comissão de grandes juristas passou a rediscutir um projeto de nova lei de abuso de autoridade, que teve o grande protagonismo, inclusive, do ministro Teori Zavascki, né, que foi a figura central, talvez uma das mais importantes para o sucesso da Operação Lava Jato. E outros juristas absolutamente insuspeitos, que colaboraram com toda a comunidade jurídica no amplo e aprofundado debate com o Congresso Nacional, em que todas as instituições foram ouvidas, inclusive as instituições de classe, da magistratura, do Ministério Público, e nós conseguimos compor, a OAB participou muito desse debate, eu, inclusive, coordenei, dentro do Conselho Federal, uma nota técnica pela aprovação da Lei de Abuso de Autoridade, pela derrubada dos principais vetos feitos contra a lei aprovada e que foram posteriormente derrubados no Congresso Nacional, os restos do Presidente da República. E hoje nós temos uma tranquilidade, que essa é uma lei razoável, uma lei proporcional, uma lei que não cria nenhum constrangimento para o exercício adequado da magistratura, do Ministério Público, tanto que o ministro Alexandre de Moraes, que não é o ministro mais garantista do Supremo Tribunal Federal, a gente sabe disso, negou o pedido de liminar para suspender os efeitos de vários dos tipos penais da Lei de Abuso de Autoridade em ações que foram ajuizadas pelas associações magistrados, em especial, e pelas associações do Ministério Público, em que a OAB também se habilitou como amicus curiae e pediu a denegação da liminar, tal como foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O artigo 1º da lei fala lá que constitui crime de abuso quando o agente tem a intenção deliberada de prejudicar outrem, né, seja por capricho ou satisfação pessoal. No parágrafo 2º também diz que divergência na interpretação da lei não geraria aí a incorrência do sujeito no crime de abuso de autoridade. Eu até escutei há alguns dias o senhor em uma outra live, né, e me parece que quando se trata de prerrogativas do advogado, não é necessário esse dolo deliberado. O sujeito incorreu naquela prática, né, que seria violação de prerrogativas. Então, ele já, de antemão, cometeria o crime de abuso. Seria isso? Olha, tua pergunta é ótima porque ela permite uma série de observações. A primeira, e ela vem exatamente na linha do final da minha resposta da manifestação anterior. Ao estabelecer no artigo 1º um dolo específico obrigatório para todos os tipos penais de abuso de autoridade, ou seja, só constitui crime de abuso de autoridade quando o agente atua com a finalidade específica de prejudicar terceiros, ou de se beneficiar, ou de agir por mero capricho ou satisfação pessoal, numa construção muito semelhante à prevaricação, já houve uma restrição típica em relação à normatização anterior, que em muitos dos crimes de abuso de autoridade não exigiam o dolo específico. Portanto, não é qualquer conduta que incorra objetivamente nos tipos da lei de abuso de autoridade que será considerada crime, mas exige-se esse especial fim de agir na conduta do agente, ou seja, de que com a prática de determinada ação ou omissão, ele tenha a finalidade, a intenção de prejudicar direito de terceiro ou de se beneficiar, ou agir por mero capricho ou satisfação pessoal. Além da exigência desse dolo específico, que, como você bem disse, só diz respeito aos crimes de abuso de autoridade, não se estendem ao crime de violação de prerrogativa profissional, que se satisfaz com o dolo genérico e que não prevê nenhum especial fim de agir na conduta do paciente como elemento subjetivo.
Em primeiro lugar, como eu disse, já há uma restrição, né, da criminalização dessas condutas, aliada à previsão do parágrafo 2º do artigo 1º, que estabelece que não haverá o chamado crime de hermenêutica, ou seja, se o agente público, no caso, especialmente de magistrados, toma determinada decisão que aparentemente, objetivamente, se enquadra nos tipos da lei de abuso de autoridade, mas adota essa decisão, pratica determinado ato, tendo em conta o confundamento em determinada interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas. Portanto, vou utilizar um exemplo. A lei pune como abuso de autoridade produzir prova por meio manifestamente ilícito. Proceder à obtenção de prova por meio manifestamente ilícito. Ou seja, não é qualquer busca e apreensão ilegal, qualquer decisão de interceptação telefônica que posteriormente se repute inidônea ou com fundamentos não permitidos, que caracterizará o crime de abuso de autoridade. É preciso demonstrar que aquela decisão não tinha apoio em nenhuma linha de interpretação jurídica, jurisprudencial, ou que o magistrado realizou um juízo de fato e de provas que era absolutamente inadmissível no caso concreto. Por exemplo, magistrado que decreta a prisão em uma situação em que manifestamente, de forma flagrante, não há tipicidade da conduta, ou que manifestamente os fatos estão acobertados pelo Instituto da Prescrição pela Pena em Abstrato. Ou seja, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que não havia nenhum fundamento jurídico, fático e de provas para permitir a decretação da decisão daquela maneira. Muita gente tem sustentado que a exigência de um dolo específico para a caracterização vai tornar a lei inócua, vai tornar a lei inútil. Eu não vejo dessa maneira. Nessa matéria, por exemplo, nos crimes relacionados mais ao exercício do direito de defesa, por exemplo, negar a entrevista pessoal do advogado com seu cliente ou negar acesso a autos de investigação, está evidentemente presente na finalidade da decisão ou no conteúdo da decisão o prejuízo ao direito de defesa. Então, nesse caso, eu não posso falar em presunção, porque eu não posso presumir o elemento subjetivo, né? Mas está claro que no momento em que, sem nenhuma circunstância jurídica legítima que permita uma decisão dessa natureza, o magistrado nega, ou o membro do Ministério Público, ou um delegado de polícia, ou um agente policial, nega que o advogado tem uma entrevista pessoal com o seu cliente, é evidente que ele age com a finalidade de prejudicar o direito de defesa e, portanto, estaria presente esse especial fim de agir na conduta e o crime se configuraria dessa maneira. Como você disse, esse especial fim de agir, no meu modo de entender, não está presente no Código Penal de violação do direito ou prerrogativa profissional do advogado, que pode ser consumado única e exclusivamente com o dolo genérico de violar os direitos e garantias previstas nos incisos 2, 3, 4 e 5 do nosso Estatuto. Sim. Doutor, em boa hora, eu creio que veio também o artigo 13, quando trata lá que não pode divulgar imagem, né, submeter o preso a alguma situação de constrangimento, né, porque sabemos que isso era muito comum, era do cotidiano, né? Repórter policial ir lá, independente de saber a situação de fato, até mesmo antes da autoridade policial tratar ali de ouvir o cidadão, já filmar, já fazer um juízo de valor, né? E tivemos também muitas críticas aí desse tipo de imprensa, né? Com respeito a isso. Essa exposição pública não é nem uma exposição, é execração pública do preso,
era um direito fundamental, já assegurado, seja em decorrência da dignidade da pessoa humana, da integridade física, da honra do cidadão preso. E é sempre bom destacar o cidadão preso presumido inocente pela Constituição da República, ainda que seja o condenado, em relação ao qual também deve ser mantida, né, a dignidade da sua condição. Na situação de prisão em flagrante, o que acontecia todo dia em delegacia de polícia ou nas grandes operações, essa exposição, essa execração pública, geralmente acompanhada de um ataque à honra daquela pessoa, que não tinha nenhuma finalidade de interesse público. Esse é um ponto a ser destacado, né? Quer dizer, qual a finalidade para o interesse dessa execração ou dessa exposição do preso, contrária à sua vontade, para efeito da aplicação da lei penal? Absolutamente nenhuma. A finalidade era, única e exclusivamente, atentar contra a dignidade daquele cidadão. Portanto, essa é uma norma que tem plena justificativa constitucional, ao lado, inclusive, de um outro tipo penal que é, esse sim, muito importante e mais moderno, que é o tipo do artigo 38, que é antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, ou seja, fazendo um prejulgamento público e uma estigmatização pública do cidadão meramente investigado ainda pela prática de uma infração penal. E é importante lembrar a esse respeito, é algo bastante simbólico, que o Conselho Federal da OAB aprovou, e nós pedimos ao CNJ, um pouco antes da aprovação da Lei de Abuso de Autoridade, que faça uma resolução para determinar que os juízes impedissem exatamente essa ação das autoridades responsáveis pela investigação, suspeitos da prática de uma infração penal, que, repita-se, não tem nenhum interesse público ou interesse da aplicação da lei com uma ação dessa natureza que não seja suprimir, aniquilar a honra, a dignidade dessas pessoas. Portanto, o que a lei faz nesse ponto como em resto de toda a lei, isso nós mostramos ao Supremo Tribunal Federal, a lei nada mais faz do que tornar crime condutas que atentam flagrantemente contra direitos e garantias fundamentais do cidadão. E condutas que já estão vedadas, que já estão previstas em tratados, em convenções internacionais de tratamento do preso, como é esse tipo penal específico que você mencionou. Sim. Fazendo um link até essa questão aí da execração pública, né? Nossa, o senhor também tratou aí da questão das conduções coercitivas. Eu também tinha a impressão, naquelas operações, porque muitas vezes a autoridade que pedia a condução queria mais essa exposição midiática do que a finalidade, até porque, se acompanhar de advogado, não tem acesso aos autos de inquérito, por óbvio que vai se restringir ali, pediu a garantia do direito ao silêncio. Então era mais para mostrar para o povo aí, né, doutor? Uma exposição midiática mesmo, para já tornar aquele cidadão mal visto pela sociedade. Na verdade, essa foi uma grande estratégia, né, de determinados órgãos do Ministério Público, da polícia, com a conivência de parte da magistratura. É importante dizer isso também, porque muitos juízes, mesmo aqui no Paraná, na Justiça Federal, nós já tínhamos, mesmo nesse momento mais forte por parte dessas grandes operações, mais radicais, nós tínhamos juízes que proibiam a divulgação dos nomes, a exposição dessas pessoas, a utilização abusiva de algemas, como acabamos tendo a edição também da súmula do Supremo Tribunal Federal, porque claramente se tratava de uma estratégia midiática dessas autoridades, não só de execração e de prejulgamento público desses cidadãos, ainda num momento muito superficial das investigações, e basta dizer que muitas pessoas presas nessas operações sequer acabaram sendo denunciadas,
ou acabaram sendo denunciadas e posteriormente absolvidas. Mas o grande intento, a grande finalidade dessa transformação midiática dos processos não é a realização da justiça, porque a realização da justiça, a aplicação da lei penal, independe da exposição, evidentemente, da execração pública dos suspeitos, mas era uma tentativa de criar um clamor público que impedisse, em especial, os tribunais, ou que estabelecesse um constrangimento aos tribunais, em especial aos tribunais superiores, para corrigir esses abusos e prevenir os excessos, especialmente na atuação no âmbito de habeas corpus contra prisões preventivas ou medidas abusivas praticadas no curso dessas grandes operações. Então, essa foi uma estratégia muito bem engendrada, que já se via na Europa desde as operações Mãos Limpas, com vazamento seletivo de informações sigilosas, exatamente para criar um cenário de pressão pública, de pressão social e de pressão política. Pressão política, e esse é o mais grave de todos, essa simbiose entre poder judiciário e entre opinião pública com finalidades políticas, para impedir, em especial, os tribunais de corrigir os abusos e, eventualmente, determinar a soltura de acusados em relação aos quais não existia fundamento jurídico suficiente para a decretação das prisões. Não raro, isso se viu durante muito tempo no nosso país, e nós temos absoluta convicção de que foram essas operações com sucessivos abusos e excessos que criaram um ambiente no judiciário e na própria imprensa, que iniciou um movimento crítico em relação aos abusos e aos excessos praticados ao longo dos últimos anos e que culminaram em um cenário propício para aprovação não só da lei de abuso de autoridade, com essas previsões todas que nós estamos mencionando, mas em especial também do pacote anticrime, das regras, especialmente as regras de processo penal do pacote anticrime, que representaram uma grande evolução democrática, civilizatória do modelo de justiça criminal, estabelecendo modelos, institutos que operam uma radical transformação desse modelo de justiça, de relativização de garantias, de minimização de direitos, em especial desse modelo midiático, pirotécnico de justiça, que só servia, evidentemente, para ampliar o clamor público e prejulgar suspeito e execrar pessoas acusadas da prática de infração penal antes de terem as suas culpas devidamente apuradas no curso de um processo com um juiz imparcial, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Doutor, assim, principalmente, eu tenho essa visão que especificamente com relação desde a época do Mensalão e mais tarde da Lava Jato, é que teve essa pirotecnia aí mais exacerbada, né? E também tenho a impressão, não sei se essa é a mesma do senhor, que de fato isso chegou a covardar em alguns casos o próprio Supremo, né? Vimos ministros lá quase se pegarem, né? Em debates que era para ser um debate jurídico e parece que transformou-se em uma questão pessoal em resposta aí a esse suposto clamor público, né? Bom, os próprios ministros do Supremo reconhecem isso, né? Os próprios ministros do Supremo, vários deles, têm falado ao longo das suas decisões no ambiente das conduções da DPF 444, das conduções coercitivas. Isso foi expressamente referido pelos ministros que se todos nós realmente ficamos impactados, estarrecidos, é sempre bom dizer isso, estabelecer como premissa. Todos nós ficamos muito impressionados com as investigações da Lava Jato e dessas outras grandes operações no país, Rio de Janeiro, São Paulo, hoje elas se espalharam por todo o país, que mostraram, sem dúvida nenhuma, um nível de corrupção
muito ampliado, muito disseminado em todas as esferas da administração pública, em todos os entes federados, por parte de agentes políticos de todos os partidos, né, da esquerda à direita, um Estado realmente dominado por práticas ilícitas, de corrupção, de improbidade, e isso sim, no início, fez com que praticamente todos os nossos tribunais, estaduais, regionais, federais, os tribunais superiores, STJ e Supremo, passassem a chancelar essas grandes operações, as suas medidas cautelares de bloqueio geral de bens, de prisões preventivas, mas, tempos depois, em especial o Supremo Tribunal Federal, passou também a constatar uma série sucessiva de abusos e excessos que vieram acompanhados dessas legítimas intenções, vamos dizer assim, no início, na base, na origem dessas investigações. E o que é mais grave, suspeitas dessa simbiose entre poder judiciário e interesses políticos e econômicos. Ou seja, a partir dessa constatação, em especial o Supremo Tribunal Federal passou a analisar essas acusações, as próprias colaborações premiadas, que no início eram tidas como verdades absolutas, passaram a ter um tratamento com mais serenidade, com mais parcimônia por parte do Supremo Tribunal Federal. E hoje nós temos ações várias sendo julgadas improcedentes, denúncias rejeitadas, pedidos de prisão preventiva sendo negados, porque fundados exclusivamente em colaborações premiadas que antes eram acatados, muito por conta desse clamor popular e em especial, o que é muito deletério, o que é muito grave, né, com a mensagem que parte da imprensa e alguns membros do Ministério Público e do Judiciário passaram a levar à grande população de que se essas pessoas não fossem presas ou se essas pessoas fossem soltas, isso significaria um compromisso dos tribunais com o crime organizado, com a corrupção, tratando de algo como se os tribunais fossem lenientes com práticas criminosas, o que evidentemente colocava em xeque toda a credibilidade do sistema de justiça. E o Supremo Tribunal, evidentemente, que não tem nenhum compromisso com organizações criminosas ou com a grave criminalidade ou com a corrupção, o STJ, todos os nossos tribunais, também passaram a reagir, né? Também passaram, de forma adequada, a adotar uma postura de resposta a esse discurso que é muito prejudicial à ideia de credibilidade do sistema judiciário. E passaram, a partir da constatação, né, dos abusos, dos excessos e das grandes críticas que também a imprensa passou a fazer, e da queda, né, da percepção de infalibilidade, né, dos agentes públicos e dos membros do sistema de justiça envolvidos nessas operações, as acusações, os processos passaram a ser avaliados com mais critério, com mais serenidade e com um senso de justiça um pouco mais apurado, que não se tinha no calor das grandes operações no início da Lava Jato, por exemplo. Acho que uma boa resposta foi o último julgamento a respeito da prisão de segundo grau, né? Parece que tornaram ali a ter um pouco de serenidade e atender ali o texto da lei, que para nós, advogados criminalistas, acho que para a maioria era claro, né, doutor? Bom, eu participei, né, muito desse julgamento, eu fui um dos que participei da elaboração da ADC 44, do Conselho Federal da OAB, sustentei a cautelar, foi uma das derrotas mais tristes que eu tive, aquela derrota na medida cautelar, mas fizemos um trabalho junto com as defensorias públicas, com todos os institutos e associações, e conseguimos reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal depois de muita luta. Estamos até ontem, vou falar aqui até de modo inédito,
concluímos, inclusive, um livro sobre a história desse julgamento. Eu e o professor Lênio Streck estamos organizando, com a participação de dezenas de outros colegas, para mostrar tudo o que aconteceu nesse julgamento, mas realmente foi um momento, no início, difícil do Supremo Tribunal Federal, que se inclinou ao clamor público, né? Ministros que tinham uma opinião muito firme pela necessidade de trânsito em julgado mudaram a sua opinião para permitir a execução da pena a partir da decisão de segunda instância, claramente em oposição à vontade do Constituinte de 1988, claramente em oposição à vontade do legislador que pacificou essa matéria com a nova redação do artigo 283, por conta do entendimento do Supremo Tribunal Federal, formado no HC 84078, que foi relator do ministro Eros Grau, mas, diante da pressão popular, uma violenta campanha do Ministério Público, de parte do Judiciário, encampada pela imprensa, todas as noites nos jornais, a imprensa, todos os canais de televisão fazendo uma campanha muito dura para que o Supremo permitisse a execução da pena em segunda instância. Mesmo assim, nós conseguimos vencer essa batalha, a luta, que ainda não se esgotou. Basta dizer que o Supremo agora está permitindo a execução antecipada das condenações do júri, também na nossa forma de compreensão, com infração ao artigo 283, e o próprio pacote anticrime permitiu, né, a execução das penas aplicadas já em primeira instância pelo Tribunal de Júri, quando superiores a 15 anos de reclusão, mas o Supremo recentemente permitiu a execução imediata das penas do júri, independentemente da sanção fixada em repercussão geral. Iniciou esse julgamento, já tem decisões favoráveis da primeira turma e houve pedido de vista na discussão sobre a repercussão geral. Mas a tendência, até porque o ministro Toffoli já antecipou seu voto, é que o Supremo permita a execução nessas situações. Mas esse foi um caso realmente em que ficou evidenciado que o clamor público exerceu uma pressão gigantesca sobre o Supremo Tribunal Federal, especialmente a imprensa, e acabou fazendo com que o Supremo adotasse, e alguns ministros, em especial, adotassem uma posição distinta. Felizmente, nós acabamos vencendo no mérito essa discussão, mas entre a cautelar e o mérito, certamente milhares de pessoas foram presas nessa condição, né? O que já revela o efeito deletério do clamor público e da pressão popular sobre o Poder Judiciário. Nós mesmos, enquanto advogados, eu vejo em bate-papos que tínhamos aí com pessoas que não são da área jurídica, quando defendíamos aí o devido processo legal, falávamos contra essas conduções coercitivas e outra série de abusos, né? Vinha aquela confusão que nós defendíamos o crime, né? E o criminalista tem que estar sempre certo de que nós não defendemos o crime, defendemos a devida aplicação da lei, né? E até isso é uma campanha que a OAB sempre faz, né? Que fecha essa confusão. O Conselho Federal sempre teve muito cuidado com isso, né? Sim. Tanto na cautelar quanto no julgamento de mérito da ADC 44, eu não fiz menção da tribuna do Supremo Tribunal Federal a nenhum argumento, nenhum elemento que não fosse a lei e a Constituição, né? Nós pedimos a aplicação pura e simples do 283, a aplicação pura e simples da regra constitucional, do princípio da presunção de inocência e da exigência do trânsito em julgado, fazendo menção única e exclusivamente aos debates na Constituição, aos debates no Congresso Nacional que redundaram na aplicação do 283 para mostrar que a ordem, nesse aspecto, cumpria única e exclusivamente a missão que nos foi imposta pela lei, que é a defesa da Constituição e a defesa do ordenamento jurídico, do Estado democrático de direito. Ou seja, nós estávamos ali defendendo que o Poder Judiciário não atendesse ao clamor público e deixasse de aplicar uma regra de forma legitimamente aprovada pelo Parlamento depois de um debate aprofundado. Então, assim, nada mais do que se espera do Poder Judiciário no Estado democrático
de direito, mas é essa incompreensão da atuação, né, do advogado, em especial do advogado criminal. Isso é um fenômeno que a história demonstra estar presente desde do começo da profissão do advogado, né? E é natural, a advocacia criminal realmente trabalha com a emoção popular, especialmente nessas causas de grande repercussão pública, mas nós precisamos, cada vez, né, em que a advocacia é atacada, né, justificar e mostrar que não há como alguém ser condenado sem que possa oferecer a sua defesa, mesmo que confesse a prática do crime. A defesa técnica é uma condição irrenunciável do processo civilizatório do Estado de Direito, sob pena, inclusive, de nulidade do processo criminal, que prescindir do oferecimento de uma defesa efetiva ao acusado, inclusive aquele acusado que confessa a prática criminosa ou, inclusive, colabora, né, com o Ministério Público, né, agora sobre o fenômeno das delações premiadas, por exemplo. Né? Não há como, né, para a concretização da justiça, para a aplicação da lei penal, abdicar-se da atuação profissional do advogado. E a imprensa conhece esse dogma do Estado de Direito, mas também muitas vezes coopera para a dilapidação dessa garantia fundamental do exercício independente, pleno da advocacia, sempre lembrando, né, que o advogado não pode se confundir com o seu cliente, faz a defesa da Constituição, a defesa do ordenamento jurídico, sempre dentro da ética, evidentemente, sempre dentro dos princípios e regras que orientam a nossa atuação por parte do Estatuto, por parte do Código de Ética e Disciplina. Não é à toa que a Constituição, no 133, diz que nós somos indispensáveis da administração da justiça, né, doutor? E, assim, um exemplo muito claro de que todos precisam de advogado é que, recentemente, nosso ex-ministro Sérgio Moro foi, inclusive com um grande colega aí de Curitiba, à delegacia prestar simples esclarecimento e foi acompanhado de advogado. É claro, ele... Como de direito, não é? Exatamente. Ele é investigado nesse inquérito, que foi expressamente mencionado pelo Procurador-Geral da República, que a hipótese pode configurar uma infração penal por parte do ex-ministro. Eu não temos nem tempo de entrar no mérito, evidentemente, dessa investigação, da atuação dele, mas é claro que é um direito dele ser julgado por um juiz imparcial e que ele tenha aquilo que muitas vezes ele negou a tanta gente, né? O direito de defesa assegurado, sem pré-julgamento, sem a relativização dos direitos fundamentais dos cidadãos que foram, muitas vezes, por ele investigados e presos sem as garantias que nós advogamos e defendemos que devam ser estendidas e afirmadas para todos os cidadãos, independentemente de quem sejam, independentemente dos crimes que possam ser acusados. Muito bem. Então, Juliano, nós estamos aqui praticamente para encerrar. Eu queria só colocar uma pergunta que uma colega fez, a doutora Thalita Arruda. Inclusive, muito obrigado, doutora Thalita, que está sempre presente, é membro da nossa comissão de prerrogativas aqui da OAB Maringá. Ela diz assim, o que o senhor, como o senhor vê essa aplicação de multa reiterada aí aos advogados, pela magistratura, seja aí por suposto abandono de plenário ou por tumulto processual, que muitas vezes a gente, na ordem, né, verificamos que há também um certo abuso? Olha, a matéria é simples. Tudo aquilo que estiver compreendido dentro do legítimo exercício do direito de defesa e que possa ter apoio concreto e objetivo na atuação legítima do advogado, evidentemente que não pode receber nenhum tipo de censura por parte do Poder Judiciário. O Judiciário é se entender que o advogado agiu de maneira a infringir Código de Ética ou alguma regra do Estatuto, comunica ao OAB, nós dentro da ordem, dentro da instituição, diariamente temos julgado e punido os profissionais que agem em desacordo às regras e aos princípios orientadores da profissão,
E a ordem, eu acho que o importante é dizer isso, a OAB, o nosso sistema de defesa das prerrogativas profissionais, tanto aqui no OAB Paraná, nas subseções, aí em Maringá, você é um representante disso, nós temos atuado dia e noite para defender o legítimo exercício da profissão, desde a menor delegacia de polícia do interior até a tribuna do Supremo Tribunal Federal. E o advogado pode ficar tranquilo que sempre terá na OAB uma entidade que lutará pela preservação dos seus direitos e de sua dignidade diante de qualquer ameaça ou diante de qualquer sanção processual aplicada por parte do Poder Judiciário. O advogado não ficará de forma nenhuma desamparado diante dessas multas abusivas que, em regra, são aplicadas por conta do simples e legítimo exercício da nossa profissão. Só colocar um lembrete aqui, a OAB Maringá atualmente tem a Comissão de Prerrogativas muito atuante, com um plantão, inclusive. Também temos 0800 da OAB Paraná, atendendo os advogados. O advogado que sofre algum abuso, seja violação de prerrogativa, que necessite de assistência, não pode deixar de pedir, né? Seja na subseção, na sua subseção, ou diretamente em seccional, através do processo eletrônico. Doutor, então eu acho que vamos partir então para o encerramento, até para que tenhamos tempo de nos despedir, né? Porque parece que 50 minutos o próprio Instagram encerra aqui. Quero agradecer ao senhor mais uma vez pelos esclarecimentos. Dr. Juliano Breda, sempre cirúrgico em suas exposições. Muito grato por ter falado contigo, doutor. Eu tenho certeza que, assim como eu, os colegas tiveram um grande proveito e foi uma horinha de muito aprendizado. Eu que agradeço, Caldeira, esse convite seu e da OAB de Maringá. Sempre um prazer estar com vocês. Estou com saudades de Maringá, quero voltar em breve aí. Sempre bem-vindo. Presencialmente com todos os nossos amigos. E dizer que nós não esperamos que a lei seja aplicada, né? Que ela funcione como um catálogo de princípios orientadores para que a magistratura, os membros do Ministério Público e todos os servidores públicos passem a tratar com mais respeito, com mais dignidade a advocacia e todos os cidadãos e garantam o exercício dos direitos individuais de cada um, para que a lei não precise ser aplicada e que nenhum agente público, nenhum servidor público, muito menos os membros da magistratura do Ministério Público, sejam punidos em face da nova lei.